Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Missão em Gotas. Aqui é o seu ponto de encontro diário com as notícias mais importantes, discursos e debates do Partido Missão. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer formar sua própria opinião, já clica no botão de se inscrever, deixa aquele like e compartilha com geral. Bora pro vídeo. Boa parte daquilo que eu chamo de carreira política que eu tenho se deve à minha briga com o universo do direito do trabalho no Brasil. Como havia sido citado na minha biografia, eu entrei na faculdade de Direito da USP e lá existe uma modalidade muito comum em universidades públicas que é a greve do estudante. O estudante ele é um titular de um direito, ou seja, a população está pagando para que ele estude, e aí ele vai lá e faz uma greve junto com professores ou funcionários. Eu era o contrário a isso, eu achava isso coisa de, desculpe o termo, vagabundo. Porém, os professores do direito do trabalho se opunham ferozmente. E o pior juiz de direito do trabalho do Brasil, cito o nome dele aqui, um inimigo do trabalho, uma pessoa responsável por fechar fábricas e por fechar lojas, ia atrás das Casas Bahia para fechar Casas Bahia na região de Jundiaí, Jorge Luiz Souto Maior, brigava comigo e brigava. Tanto que eu, uma hora me cansei e falei, dane-se isso aqui. Me tornei uma pessoa que trabalhava com recuperação de empresa, junto do meu pai, mas mais na área da metalurgia, na parte da manufatura. Mas sei que o problema da legislação trabalhista inadequada brasileira, ela ataca a todos os setores. E, em especial, citando o setor de vocês, que tem mão de obra intensiva. Quem contrata para valer é o serviço, é o comércio. E, portanto, vocês sofrem as vicissitudes de um modelo de legislação que nós temos e foi construído para sabotar a atividade produtiva brasileira. Não apenas a legislação nossa é velha e inadequada, porque é criada nos anos 40, uma época que o que eles imaginavam que o mundo vai viver grandes fábricas, haverá fábricas em que a pessoa vai construir sua carreira do dia que ela começa a trabalhar até o dia que ela se aposenta dentro dessa mesma fábrica. Eles não olhavam como seriam as novas relações de trabalho, o surgimento de trabalho intermitente, a nova dinâmica do trabalho digital. Ninguém imaginava isso em 1940. Isso não existia. Portanto, a legislação é anacrônica e a lógica dela é perversa, que é a lógica da justiça do trabalho. E talvez alguns de vocês aqui já estiveram no banco dos réus da justiça trabalhista, em que vocês são tratados como bandidos. Bandidos porque a lógica que eles façam é a lógica da hipossuficiência, em que há uma relação de tensão entre o trabalhador e o empregador, e, portanto, a justiça tem que ficar ao lado do empregado, de modo a recompensá-lo nessa disputa. O que eles geram, portanto, é uma tensão negativa, e essa tensão cria relações fragmentadas e ruins entre empregador e empregado, fazendo que um tenha medo de trabalhar com o outro e que não haja relação de confiança. E na ausência de confiança, surgem as proteções desnecessárias, surge o custo, e isso torna, volto a colocar, o Brasil um dos lugares em que há mais tensão na relação de trabalho. E este é um dos graves problemas que eu queria começar abordando aqui. Tá? Esta tensão tem que ser resolvida por clareza. Nós temos que falar, e falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era. Boa parte do setor de serviços, boa parte das pessoas que trabalham com a nova economia, já está trabalhando com seus funcionários no regime MEI. Que a gente sabe que aquela pessoa não tem uma empresa. Aquilo é apenas um instrumento que empresário e empregador tem para trabalhar, o dinheiro ficar no bolso do empregador, do empregado, e o empregador fica mais seguro para trabalhar. Foi isso. Que tal nós agora, então, criarmos um regime definitivo? Um regime definitivo pela hora de trabalho, que é o que o meu governo vai propor. Vamos remunerar pela hora de trabalho, vamos ser flexíveis. Haverá os tributos, a contribuição previdenciária mais pequena, porque a base aumenta. Isso vai permitir que a base de pessoas que contribuam aumente, a formalização aumente, porque não será punitivo. Chega disso, mas quem vai lutar é igual aquele meu professor daquela faculdade. É a máquina que custa 24 bilhões de reais por ano da Justiça do Trabalho. O lobby da Justiça do Trabalho e o lobby picareta, que eu preciso colocar aqui, tá? De boa parte dos políticos de esquerda. Né, eu soube que o presidente da República, Lula, não estará presente aqui para dialogar com o setor que mais contrata no Brasil, enquanto ele fica nos eventos dele falando de emprego, o que é muito engraçado, né? Mas o lobby e o trabalho ideológico deles é sempre para desunir e atrapalhar pessoas que na base e no fim do dia são colaboradores. O ato de trabalhar em conjunto é um ato de colaboração. O que nós vamos fazer então? 1. Nós precisamos passar uma nova legislação urgente. 2. Evitar qualquer tipo de alteração nos tribunais daquilo que havia sido a reforma trabalhista. 3. Diminuir ao máximo a litigância que existe. 4, muitos lugares ao redor do Brasil, muita gente do varejo sofre, o agro também, sofre com o problema do Bolsa Família e a informalidade. Ou seja, a pessoa não quer sair do Bolsa Família e só aceita o emprego na informalidade, tem uma rotatividade absurda. Isto precisa ser mexido. Nós vamos fazer a transição da pessoa que está no Bolsa Família para o regime de trabalho e, havendo um banco central de empregos naquele município, igual existe na Alemanha, se há o emprego e se há a vaga, a pessoa não aceitou, ela vai perder o benefício. Ponto. Chega de sustentar isso. Chega de trabalhar dessa maneira. Chega do empresário, do pequeno empresário especial, ser jogado na informalidade. Porque as pessoas deturpam políticas sociais que foram feitas para as pessoas que estão passando fome. E não para marmanjo que tem que trabalhar. E nós vamos ter que encarar um outro problema, que já tem um lobby grotesco, gigantesco no Congresso Nacional, que é o problema das bets. Que sejamos sinceros, bet mais crédito consignado está gerando uma rotatividade absurda, uma perda de produtividade absurda, as empresas não conseguem investir na formação da sua própria mão de obra. Isso é doentio, é uma droga pior do que o crack, pior do que a cocaína, que foi legalizada por conta de lobby de político vagabundo do Centrão lá no Congresso Nacional e que impacta diretamente o trabalho de vocês e a vida e a qualidade de vida e saúde mental desse trabalhador. As pessoas acham que aquilo é uma espécie de um complemento de renda. Ganho meu saláriozinho e faço minha fezinha.
Porque e eu tenho que falar, né? Algum influenciador aparece no Instagram, olha, você vai ficar rico fazendo isso. Eu tô proibido por conta da campanha, que agora tem que ser popular, né? De falar o nome desses influenciadores. Mas basicamente a brasileira mais famosa nas redes sociais e o brasileiro mais famoso nas redes sociais, um é jogador de futebol e outro trabalha com maquiagem. Mesmo sendo ambos praticamente bilionários, eles têm que vender cassino digital pro público pobre que segue eles. São pessoas más. É de uma perversidade absurda. E o impacto disso não é só na saúde mental. Opinião sobre o fim da escala 6x1. Eu fui o único candidato que discursou contra essa maluquice. O meu deputado federal que está aqui presente, o Kim Kataguiri, discursou também. E eu digo o seguinte, é muito fácil dizer que é a favor de um setor, votando com ele quando é gostoso, quando não tira voto. Eu quero ver votar pelo que é certo quando tira voto. Vou defender o que é certo mesmo que perca voto. Tá? O Congresso Nacional está tomado de covardes. Os covardes se... Não vou usar o termo, eu sou meio chulo às vezes na minha fala. Os covardes se acovardaram, tá? Diante do medo jogado pelo governo federal e um projeto vindo daquela Erika Hilton. Aquilo é um absurdo. Essa legislação ela é um assalto a quem trabalha e produz, vai explodir os custos. E os custos trabalhistas aumentando num país em que o juros está tão alto, vai ser quebradeira. Quebradeira no setor de vocês. Isso precisa ser evitado no meu governo. Eu entrei, não é assim, esse projeto vai ser soterrado, nós nunca mais vamos ouvir falar desse projeto maldito. Tem esse meu compromisso, como já é público, porque nós tratamos isso publicamente e lutamos contra ele publicamente. A Unex defende a desoneração, pelo menos do valor do INSS do primeiro, o valor equivalente ao primeiro salário mínimo, permitindo formalização e tudo. O que o senhor acha da ideia? Está no nosso projeto. Você tem que ter uma desoneração, isso também acontece em outras nações, para o início da carreira daquela pessoa que eventualmente saiu do benefício social ou está começando, então tem que estar desonerado para a pessoa começar a construir a carreira de trabalho dela. Porque ela também vem com uma produtividade menor. Então é uma forma de investir, né? O empregador está investindo numa pessoa que vai precisar ser treinada e essa pessoa não está com esse custo adjacente, depois ela começa as suas contribuições. É um processo de transição. E isso faz parte da lógica de um país que é voltado ao trabalho. E isso faz muito sentido e conte com a nossa contribuição nisso também. Teremos agora o tema segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento, perdão. Repetindo o tema, segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento. Convido o presidente Leonardo Miguel Severini para a pergunta. Presidente, o crime organizado, o roubo de cargas, os crimes cibernéticos e o comércio ilegal e as deficiências de infraestrutura elevam os custos e comprometem a competitividade do país. Como o seu governo pretende enfrentar esses desafios e fortalecer a cadeia de abastecimento nacional? Maravilhosa pergunta. Entendimento central. O Brasil é ou não é um país com lei e ordem? Quando a gente fala em insegurança ou ausência de segurança pública, a gente imagina sempre os crimes violentos e o impacto deles na nossa liberdade de vir. E de fato existe um custo subjacente à nossa vida, que vai desde a película do celular ao insufilme no carro, a você colocar grade na sua casa, ao muro no portão. Isso você percebe como cidadão no dia a dia. Agora, boa parte da população não percebe o custo da ausência de lei e ordem e de segurança pública nos produtos que essas pessoas consomem. A ausência desse entendimento faz que as pessoas não olhem de maneira aguda para coisas como roubo de carga. O roubo de carga, em alguns estados no Brasil, ele é endêmico. Ele se tornou parte da natureza, parte da paisagem. Todo mundo que trabalha com carga e entregas, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe do drama que é. Sabe o inferno que é. Isso quando não, milícias com gente que foi ligada à polícia não trabalha também no roubo de carga. Então, isso aumenta os custos, isso aumenta o custo do frete, isso aumenta o custo do transporte. A informalidade, a ilegalidade, produtos importados para o Brasil de maneira clandestina, os famosos produtos falsificados, a criação de bolsões em que esses produtos são vendidos, às vezes na porta de uma loja que está pagando imposto, está contratando pessoas e em que está atuando de maneira regularizada, a aceitação de uma espécie, eu vou colocar aqui o termo, de uma espécie de uma favelização dos nossos centros urbanos, uma favelização comercial, em que aquela pessoa que tem uma loja regularizada tem que atuar com a concorrência predatória de produtos que são, em geral, falsificados na porta dela. Isso destrói a paisagem urbana, cria relações de menor confiança e quebra os negócios. Quantos de vocês aqui já não passam por isso? Quantas pessoas nos centros das principais cidades não veem isso acontecer? Então o governo federal, naturalmente, na política de fronteiras dele, tem que atuar. Até porque boa parte de produtos que vêm de maneira clandestina para cá, são já trazidos também em parceria com o crime organizado. Todo mundo sabe, o Paraná, isso é endêmico, Rio Grande do Sul em especial, que tem as máfias dos cigarreiros que já são ligados às mesmas facções que trazem droga. Isso está acontecendo. Então, esses problemas, eles todos são comunicantes. Tá? Uma coisa vai comunicando, uma coisa vai conversando com a outra e fazem parte de uma estrutura maior que é a ausência no nosso país de lei e ordem. Só que abrindo, não só ficando na questão da segurança, e abrindo esse enfrentamento que precisa ser feito, o enfrentamento nosso contra todas as quadrilhas é sistêmico. O direito penal do inimigo vai pegar todo mundo que faz parte das grandes facções brasileiras, Comando Vermelho, PCC, etc., e destruir as operações. Todo mundo sabe que as operações dos grandes roubos de carga no Brasil são vinculadas às maiores facções. E nós precisamos, em 2 anos, não é que assim, vou parar a operação, nós precisamos destruir eles militarmente. É uma guerra que vai ser feita. E o termo que eu estou utilizando é guerra porque não há outro termo para se utilizar com essas facções. Estamos falando de organizações que faturam bilhões, que ocupam um pedaço do território brasileiro, e se você contar a população que é controlada por eles, isso já dá dezenas de milhões. São verdadeiros países parasitários instalados dentro da nossa estrutura.
E essas pessoas, vá tentar montar, por exemplo, boa parte do Rio de Janeiro, tô falando do estado do Rio, ele é tomado por facções. Quantas cidades como, vamos botar Belfort Roxo, ou quantas favelas dentro do Rio de Janeiro, um comerciante para atuar não tem que pagar um pau, que eles chamam, pagar uma grana para funcionar pro membro do crime organizado. Ou em outras regiões para milícia. Isso acontece em Belém do Pará, isso acontece em muitas regiões. Isso está presente, isso faz parte da paisagem de quem trabalha no Brasil. Então a destruição do crime organizado vai destravar uma série de custos que hoje impactam na produtividade e no bem-estar de quem trabalha e produz, que vai ser muito benéfico. Isso vai aumentar a competitividade de inúmeros setores. O comércio é o que vai sentir mais rápido, é natural. Mudança do Código Penal, muito clara, nós vamos fazer aumento de pena para todos, absolutamente todos os crimes violentos no Brasil. Vamos alterar a lei de execuções penais, aquela que permite a progressão de pena, que faz com que um bandido pegue uma pena de 20 anos e cumpre 6. Vamos acabar com a subjetividade do juiz na hora de decidir progredir a pena de alguém. O juiz não pode sair decidindo nem nas famosas audiências de custódia. Essa é a famosa o problema, né? A audiência de É custódia. lógico. A audiência de custódia é esse juiz de garantia que fica ali, solta. Roubou 4 vezes, solta. Isso tem que acabar. O nosso governo tem que dar um fim nisso. Lei e ordem tem que ser respeitada. Tá? E aí tem o combate, o que eu chamo de guerra ao crime organizado, que é uma legislação específica e uma vontade do governo federal para fazer um enfrentamento nas áreas tomadas pelo crime. Para destruir, nós precisamos destruir essas facções. É uma guerra, igual tem a guerra Rússia, Ucrânia, o Estado brasileiro estará em guerra com as facções criminosas no meu governo. Sobre infraestrutura, que é outra guerra, que é a guerra contra a autossabotagem. O Brasil investe uma merreca em infraestrutura. É menos de 2%, é um valor mínimo que não dá nem para fazer a reposição da nossa infraestrutura. Portanto, nós estamos depreciados, nós estamos perdendo o que nós temos. A legislação que nós passamos, e que preciso fazer o merchão do meu deputado, que foi o licenciamento ambiental, permite que haja mais segurança jurídica para que os investimentos sejam feitos. Então, há uma vontade grande. Então, o que o governo tem que fazer? Evitar a hiperjudicialização do licenciamento ambiental que está vindo aí. Estão tentando sabotar o licenciamento ambiental, isso tem que ser bloqueado na fonte. E 2, aí entra uma série de reformas que não são exatamente sobre infraestrutura, mas impactam a infraestrutura, que são as reformas fiscais. Se eu cortar gasto do governo, vai aumentar o espaço discricionário. Isso tem 2 efeitos. O espaço discricionário todo, e essa é a nova âncora fiscal. A âncora do Lula é assim, aumenta a receita e a gente vai gastando. Em grande medida é isso aqui. A nossa âncora fiscal é o seguinte, tudo que eu cortar de gatilho, que gera um aumento nas despesas, as indexações, as vinculações, vira superávit. Então gera superávit. E tudo que eu cortar de despesas é investimento em infraestrutura. Absolutamente tudo. Cortei despesa, é investimento para a infraestrutura do governo federal. E com o licenciamento ambiental, o que nós vamos ter é a maior segurança para os agentes privados trabalharem. E vai vir o melhor efeito de todos. Porque se eu cortei despesas e se eu gerei previsibilidade na capacidade pagadora do governo, o que nós temos? Diminuição na carga de juros. Diminuição de juros, mais segurança jurídica é investimento na veia. E é o que nós precisamos, investimento em infraestrutura de estradas e rodagens, infraestrutura de ferrovias, energia, portos e aeroportos. Isto precisa começar a acontecer para ontem. Existem regiões inteiras do Brasil que estão desconectadas. O Maranhão é estrada de terra para o pessoal fazer as entregas. Os caminhões ficam pulando como se fosse uma mula manca. Parece que eu estou no rodeio vendo o boi pular. Eu furei 8 pneus andando pelo Maranhão. O Pará completamente desconectado. Então, o fim da sabotagem institucional, mais uma política fiscal séria, mais licenciamento ambiental, significa investimentos centibilionários na área de infraestrutura. E isso tem que ser acompanhado, desculpa entrar aqui no detalhe, por metas e uma fiscalização aguda na maneira como as obras são feitas, no bom endereçamento das obras para não ter direcionamento político, como acontece em estados hoje mais pobres da federação, em que o político quer fazer a obra para beneficiar o grupo dele em uma determinada região, tem que atender a demanda logística que é necessária para todos nós, e isso vai criar o que eu coloco aqui como uma espécie de uma revolução, que é um crescimento econômico baseado nesse investimento em infraestrutura, com efeitos de competitividade para o setor de vocês. E não só do setor de vocês. Isso vai chegar para o agro e para a indústria, vai ter um efeito erga omnes para todos. Logo na hora. Isso vai baixar o preço das coisas, aumenta a competitividade, ainda aumenta a capacidade da gente, até em outros setores, exportar. Nós vamos crescer baseado nisso. Então corte de gastos e muita segurança jurídica. Mas não é pouca, é muita. Porque hoje todo mundo tem medo de botar grana em investimento em infraestrutura. Basta ver um último caso, não sei se tem 1 minuto, que é o caso da Ferrogrão. Aparece eu sou uma tribo indígena a 100 quilômetros dessa ferrovia. Meu Deus, vou me sentir afetado, vou ouvir bem de longe um barulho de um trem, e isso vai afetar meu espírito indígena. Aí vem uma ONG, com grana da França, com grana da Alemanha, junta com um deputado do PSOL que põe um cocar, aí eles vão lá, é ou não é? Parem a obra! Parem a obra! Tomar banho, aí para uma obra, aí vem um promotorzinho, não, vou parar a obra, muito indignado, aí vai um juiz irresponsável ganhando 200 pau por mês, de super salário, aí não, parem a obra, estou culpado, acabou. ONG gringa sabotando o Brasil, lei de segurança nacional, vou botar esse cara pra fora. Vão vazar daqui. Parem de sabotar. Quem viu o que aconteceu com a Cargill? Mesmo esquema, lá no Pará. Um entreposto exportador de grãos teve que ser brecado porque índios de uma tribo que não existe desde o século XVIII reapareceram em 2010. E parem tudo. Acabou. Aí nós vamos conseguir ter ganhos de produtividade gigantescos. É aumento de grana no bolso de todo mundo, competitividade, emprego e produto mais barato. A entrevista completa está no link da descrição deste vídeo e vale muito a pena assistir inteira. E aí? O que achou desse vídeo? Para não perder os próximos cortes e continuar acompanhando tudo o que acontece no Partido Missão, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações
e deixe seu comentário com a sua visão sobre o assunto. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar a informação. A gente se vê no próximo vídeo.